Alô, bom dia. Estamos de volta nessa quinta-feira, 24 de abril de 2025. Sejam todos bem-vindos. E começando hoje por alguns esclarecimentos. Eu disse no vídeo da noite de ontem que Donald Trump havia apresentado ou divulgado para todo mundo o que ele propunha como plano de paz para Ucrânia e Rússia. Entre outros tópicos desse acordo, estava a possibilidade dos Estados Unidos reduzirem, ou melhor, levantarem as sanções impostas à Rússia. Bem, depois do meu vídeo, bem depois, no finalzinho da noite, Marco Rubio desmentiu essa possibilidade. Ele disse que essa informação é completamente falsa e que tinha partido do site O Político, que tem um viés de esquerda, todo mundo sabe, e disse também que poderia processar o site O Político. Na verdade, essa informação não saiu apenas no Político, foi dado pelo Axios. Eu coloquei aqui uma matéria, este assunto publicado pelo Western Journal, como vocês estão vendo, num parágrafo que diz: também aqui, entenda-se Donald Trump, também propõe suspender as sanções dos Estados Unidos à Rússia para incentivar a cooperação econômica, fomentar o comércio internacional e reconstruir a infraestrutura crítica e promover a estabilidade e a prosperidade a longo prazo em toda a região. Então, isso foi publicado no The Western Journal, segundo o texto original saído no Axios. Mas então Marco Rubio esclarece que a fonte dessa informação partiu do site O Político e é completamente falsa. Bem, aqui outro esclarecimento. Eu disse também no vídeo da noite de ontem que o Wall Street Journal havia publicado esta informação que aparece aí na tela, que o presidente Donald Trump estava considerando a hipótese, a possibilidade de reduzir bastante as tarifas que ele impôs à China. Essa informação teria partido, segundo o Wall Street Journal, de pessoas familiarizadas com o assunto, mas, claro, não disse quem eram essas pessoas. O jornalista e investigador, escritor Mike Snyder esclareceu hoje o problema. Ele apontou, ele disse quem passou essa informação ao Wall Street Journal, que é de propriedade de Jeff Bezos. Num artigo publicado hoje, ele lembra outra matéria da CNN que dizia o seguinte: os CEOs do Walmart, Target, Home Depot e Lowe's, todos os quais transmitiram uma mensagem direta sobre a interrupção na cadeia de suprimentos e seus efeitos sobre os consumidores, foram convidados à Casa Branca como parte de uma campanha interna em andamento para defender o argumento de Trump sobre o imposto real de suas políticas, disseram autoridades do governo. As tarifas de Trump, segundo essa matéria da CNN, exerceram pressão significativa sobre o setor varejista. Os líderes empresariais alertaram que as prateleiras das lojas em todo o país poderiam ficar vazias em breve, disseram duas pessoas familiarizadas com a reunião, apresentando um cenário econômico desastroso que poderia se tornar mais nítido em poucas semanas. Então está aí, essa informação publicada pelo Wall Street Journal tem sim uma fonte já levantada. Os CEOs do Walmart, Target, Home Depot e Lowe's, eles se reuniram com Donald Trump e depois, claro, passaram essas informações ao Wall Street Journal, de que provavelmente tiveram uma conversa amigável com Donald Trump e ele, sim, acenou com essa possibilidade de baixar as tarifas impostas à China. Mas aí o escritor Mike Snyder comenta o seguinte: esses CEOs não estão blefando. Nossos maiores varejistas importam normalmente grandes quantidades de produtos da China e não há maneira fácil de substituir essa produção em curto prazo. Segundo a Axios, os CEOs disseram diretamente a ele, ao presidente Trump,
que os preços não vão subir, que estão estáveis no momento, mas podem subir. Eles disseram também ao presidente Trump que as prateleiras ficarão vazias se os níveis tarifários atuais persistirem. Diz Snyder: estou muito feliz que o presidente Trump esteja recebendo contribuições desses CEOs. Isso é muito importante. O CEO do Walmart teria dito ao presidente Trump que suas cadeias de suprimento já estão sendo interrompidas. E aí ele conclui, Mike Snyder conclui: nunca deveríamos ter nos tornado tão dependentes das importações da China. Já faz anos que venho reclamando sobre isso. Agora nos encontramos em uma situação em que nossa economia não pode literalmente funcionar adequadamente sem produtos fabricados na China, o que é uma realidade. E aí, então, ele cita outra importante reportagem, essa do Zero Hedge, dizendo que os volumes de importação programados no porto de Los Angeles estão começando a cair drasticamente. E é claro, então, que isso trará um problema muito sério se os varejistas ficarem completamente desabastecidos. Não dá nem para imaginar como Donald Trump faria para colocar produtos de volta no mercado sem tirar ou baixar bastante essas tarifas em relação aos produtos da China, porque a dependência desses produtos é muito grande. Essas lojas não estão comprando os produtos fabricados na China porque, claro, se tornaram muito caros depois das tarifas. E isso implicará diretamente na vida do consumidor. A pessoa que precisa necessariamente de um determinado remédio e não o encontra na farmácia, como é que fica? E se o encontra a um preço exorbitante, claro que isso trará um problema gigantesco para o presidente Trump. Porém, contudo, é possível sim que Donald Trump consiga fazer com que a redução das tarifas nesse momento coloque muitos produtos chineses no mercado de novo, para que os Estados Unidos tenham um tempo suficiente aí, ou corram contra o relógio para fabricar esses mesmos produtos dentro do país. É o que eu venho dizendo já desde que começou essa guerra tarifária. Os Estados Unidos estão correndo contra o tempo. Mas o que os varejistas estão dizendo é que os estoques estão caindo muito rapidamente e os portos também estão ficando sem produtos para entrega. Um problemão realmente. E aí muita gente diz que a ação de Donald Trump foi importantíssima, mas poderia ser dosada. Então, quero dizer, claro, que entre os republicanos, prestem atenção, não estou falando dos democratas, estou falando dos republicanos, já começaram algumas críticas em relação à política do loirão, o que era previsível, claro, em todo governo existe um período de euforia, mas logo depois também vem a fase das críticas. O problema é que existem também críticas em relação ao que Donald Trump prometeu e ainda não foi entregue, como, por exemplo, e isso está pegando mal, por assim dizer, em relação à promessa da revelação da lista de Epstein. Pois é, isso também está pegando e está pegando para os lados de Pam Bondi. Bem, aqui outra matéria, essa diz que o presidente Trump disse que consultaria a procuradora-geral Pam Bondi sobre a divulgação dos arquivos relacionados a Epstein, já que os apoiadores do MAGA estão cada vez mais frustrados com atrasos e divulgações da tal lista de Epstein. Essa matéria diz que durante a cerimônia de posse do novo presidente da SEC, Paul Watkins, o presidente Donald Trump foi questionado diretamente sobre a tão aguardada divulgação de documentos relacionados a Epstein. Um repórter perguntou: quando podemos esperar a divulgação dos documentos de Epstein? Trump respondeu: quais documentos? Ao ouvir os arquivos de Epstein, o presidente respondeu: não sei, vou falar com a procuradora-geral sobre isso, realmente não sei.
E aí, um comentário importante sobre essa pergunta inquietante do repórter. Apesar das garantias de Trump, um ceticismo crescente surgiu entre os conservadores que temem que a lista de Epstein nunca seja divulgada na íntegra, principalmente sob a liderança da procuradora-geral Pam Bondi. Ela assumiu o cargo em 5 de fevereiro e está agora sob ataque da base republicana pelo que descreve como falta de ação substancial. Os republicanos é que estão criticando Pam Bondi por falta de ação substancial, ou seja, não está fazendo o que prometeu. De acordo com a Rolling Stone, Bondi apareceu em programas da Fox News pelo menos 11 vezes durante suas primeiras semanas no cargo, sem contar aparições adicionais em fins de semana ou em outros canais. Quer dizer, ela apareceu bastante, badalou bastante, mas não apresentou resultado, essa é a questão. Em uma aparição separada com Benny Johnson, Bondi indicou que havia muitos documentos, embora ela tenha omitido detalhes entre várias aparições. A divulgação inicial de The Epstein Files, Phase 1, pelo Departamento de Justiça, que ocorreu em 27 de fevereiro, contendo aproximadamente 200 páginas bastante editadas, nada mais se fez a respeito disso. Um ficou jogando para o outro. Melhor, explica aqui a matéria. Entre essas páginas, registros de voo, um livro de contatos redigidos e uma lista de vítimas, nada apareceu. A divulgação foi amplamente criticada como uma decepção colossal. Explodiu-se foguetes, fogos de artifício, mas conteúdo mesmo, nomes, não apareceram. Especialmente depois que Bondi a promoveu na noite tinha promovido na noite anterior, ou seja, 26 de fevereiro, na Fox News, com Jesse Waters, prometendo registros de voo, nomes e muitas informações. Bondi revelou logo em seguida que o escritório do FBI no Distrito Sul de Nova York é que teria retido milhares de páginas. Eu dei essa informação aqui na época, inclusive. Tinha retido milhares de páginas de material sobre Epstein. Ela revelou, disse que tinha escrito ao diretor do FBI, Kash Patel, exigindo a divulgação completa dos documentos até às 8 horas do dia 28 de fevereiro. Kash Patel disse que passou o que podia para ela, mas ela, até o momento, não passou nada para o público. Então, aqui, realmente o repórter colocou Donald Trump numa saia justa e Trump teve que dizer o seguinte: não sei, vou falar com o procurador, a procuradora-geral sobre isso, realmente não sei. É claro que o presidente sabe, mas alguma coisa muito grave está acontecendo. Muita gente diz que Pam Bondi é uma infiltrada, está lá para esconder nomes e documentos. Tem gente que chega a dizer hoje que esses documentos já foram devidamente apagados e os nomes nunca aparecerão. E isso, evidentemente, constrange o presidente Trump, que prometeu e agora está nessa saia justa. Ou ele aperta Pam Bondi ou a substitui, muitos estão dizendo, porque ele terá que, mais cedo ou mais tarde, explicar por que essa lista não apareceu e explicar, se aparecer, com outros nomes não tão importantes como se espera. Vamos aguardar. Mas tem mais críticas de republicanos no governo Trump. Prestem atenção, essa vem de Stephen Bannon. Ele expressou sua insatisfação com o Departamento de Justiça, o DOJ, alertando que o Estado Profundo atualmente detém o controle do governo. Vejam só, Steve Bannon dizendo isso. Durante uma conversa com Jack Posobiec, na segunda-feira, num podcast, no War Room, na segunda-feira, Steve Bannon enfatizou a falta de progresso visível nas investigações e indiciamentos do Departamento de Justiça. Ele disse: não estamos fazendo nada no Departamento de Justiça. Não vejo investigações e não vejo indiciamentos, disse ele. E isso, claro,
coincide com o que a maioria dos republicanos também não está vendo. Ele expressou preocupação de que o departamento liderado por Penn Bond, mais uma vez Penn Bond na linha de frente aqui, esteja prestes a ser desviado para investigar não o pessoal do pântano, mas vazamentos envolvendo o secretário de Defesa do America First, Pete Hegseth. Ele disse, Steve Bannon, se os casos em torno de Hegseth, se houver indiciamentos ou investigações em andamento, e não houver indiciamentos e não houver divulgação dos arquivos de Epstein, e não houver investigações de Brennan e dos 51, e vocês não estão gastando seu tempo com isso, mas de alguma forma se desviaram disso, vai ser uma tempestade de fogo na base do MAGA, referindo-se ao ex-diretor da Agência Central de Inteligência anti-Trump, John Brennan, aos 51, e aos 51 oficiais de inteligência que escreveram uma carta minimizando o laptop de Hunter Biden na época como desinformação russa, etc. e tal. Para terminar, Bannon disse, não houve nenhuma ação do Departamento de Justiça. Agora, eles estão falando sobre alguma investigação dos caras que cercam Pete Hegseth. Vocês não cumpriram sua função principal, que é derrubar o Deep State. Gente, estamos queimando a luz do dia, ele enfatizou. Essa gente está jogando duro e o Estado Profundo está ganhando agora. Com isso, Steve Bannon quer dizer o seguinte, que existem infiltrados no governo, e quem aparece como principal suspeito de ser um infiltrado do Deep State, novamente, Penn Bond. Pois é, para terminar, meus queridos amigos, uma notícia preocupante. Índia e Paquistão estão de relações bastante tensas nesse momento. Essa é a notícia do radialista Hal Turner. Ele publicou ontem, que após um ataque terrorista na Caxemira, no qual 26 turistas indianos foram mortos, a Índia ordenou que todos os paquistaneses deixem o país em 48 horas. A Índia culpa o Paquistão pelo atentado. Em uma série impressionante de movimentos nas últimas 12 horas, a Índia tomou também as seguintes ações: suspender o Tratado das Águas do Indo, um tratado assinado em 1950 e mediado pelo Banco Mundial. O Tratado das Águas do Indo regula o uso compartilhado de um sistema fluvial crucial para a agricultura do Paquistão. O acordo resistiu a 2 guerras entre os dois países, entre 65 e 71, e a um conflito significativo em 1999. Mas agora a situação é tão grave que, diz Hal Turner, o tratado foi suspenso. Mas sem mais, a Índia também fechou a fronteira de Wagah. Após fechar o posto de controle de Atari, a Índia está se preparando para fechar a fronteira de Wagah, interrompendo o contato entre pessoas. Wagah é uma cidade onde fica a única passagem da fronteira Índia-Paquistão na rota do Grand Trunk Road, entre as cidades de Amritsar, na Índia, e Lahore, no Paquistão. E outro ponto aqui, mais alguns pontos, como, por exemplo, a redução da equipe diplomática. A equipe diplomática do Paquistão em Nova Delhi será reduzida de 55 para 30 membros. A Índia também chamará de volta os seus próprios especialistas militares, Defesa, Marinha e Aeronáutica de Islamabad. E também cancelou vistos. A Índia não emitirá mais vistos para cidadãos paquistaneses. E deu um prazo de 48 horas para que todos os cidadãos paquistaneses atualmente na Índia sejam obrigados a deixar o país. 48 horas, agora então poderíamos considerar aí 24 horas. Bem, então essa é a grande preocupação do momento. Uma tensão muito forte, já que
Tanto Índia quanto o Paquistão têm armas nucleares, sem falar da China, que também está ali do ladinho. E tudo isso agora se torna mais grave agora, porque a Índia, nesse momento, é um dos parceiros privilegiados de Donald Trump. Donald Trump já externou isso. J.D. Vance, o seu vice, esteve na Índia para estreitar laços comerciais com a Índia, e é claro, isso também gera animosidade entre os parceiros que estão, entre os vizinhos, seus vizinhos ali do lado, Paquistão e provavelmente também a China. Claro que a China não está nesta tensão que envolve o Paquistão, mas, enfim, é outro país nuclear ali do lado. Esse é um gravíssimo problema, segundo muitos analistas. E, é claro, não é preciso ser gênio para entender que sim, há aí mais um foco bem preocupante nesse momento. Por enquanto é isso, mas à noitinha eu volto nesta quentíssima quinta-feira. Espero vocês. Até lá.